Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o Rect. Vamos lá, vamos ver como é que tá o fundo aí. Quero conversar um pouco com vocês a respeito deste fundo e da direção que ele vai tomar e tal. Enfim, galera, esse fundo ele tá igual aquele filme, né, do bota casaco, tira casaco, né? Entra inquilino, sai inquilino, entra inquilino, sai inquilino, e aí fica nessa loucura de entra e sai de inquilino, e a vacância fica ali rodeando os 13%. Então, bom que ele conseguiu reduzir, já esteve em 30%, mas esse fundo ele tem alguns pontos de atenção com relação à alavancagem. A gente vai conversando disso aí em breve, né? Tá alguns dados aqui geral do fundo, a gente vê que ele pagou 50 centavinhos, patrimonial em 95, cota mercado tá ali se arrastando perto, próximo dos R$ 60 e tal. Tá aqui a taxa de administração e gestão, dá 1,17 no total, caro, né? Caro. O mercado pratica aí a média é 1%, RECT 11. Ele teve aquele problema no mês passado com a renda mínima garantida lá do Barra da Tijuca, que a BR Properties não pagou, mas aí tal, eles acionaram advogado, tá, pum, pum, pagaram, né? A BR Properties mijou para trás. E aqui a gente vê várias notificações de devolução, né? Uma devolução aqui, uma devolução aqui, enfim, sai inquilino, entra inquilino, tá bem ativo esse portfólio. Até porque, pessoal, ele é um portfólio focado, né? Não focado, mas tem alguns imóveis aí classe B, localizações não muito óbvias e tal. E no momento que a gente está vivendo hoje, que o inquilino faz, né? O inquilino, ele tem lá um escritório, ele tá pagando, vamos botar um exemplo, R$ 100 o metro quadrado, aí ele vai e vê um escritório, uma localização melhor, nível mais elevado, mais prime, mais top, com vacância. E esses imóveis prime precisam de ser alugados. Com isso, tem aí uma leve queda no preço. Tendo uma queda no preço, o que o cara olha e fala, caraca, eu posso pagar, sei lá, R$ 20 a mais um metro quadrado e ir para aquele prédio top, opa, ó, valeu, tô metendo o pé. E faz isso, então rola esse movimento de galera saindo de edifícios B, indo para os edifícios A, fazendo com que num fundo de portfólio como o do Rect tenha muita saída, tá tendo muita movimentação. E não só aqui, podem depois olhar todos os fundos que têm imóveis classe B, os inquilinos que estão saindo. E os fundos que têm imóveis classe A estão recebendo esses inquilinos, né? Claro, não vai sair do fundo A de um fundo para o outro diretamente, mas esse fluxo ele ocorre. Eles fizeram uma movimentação interessante com relação da CBRE para a venda do Parque Cidade, lá em Brasília. Então, aquela coisa que a gente já vem falando, né, de vender, o RECT vender algum imóvel e tal, pelo, pelo jeito, eles já definiram qual imóvel vai ser vendido. Vai ser esse Parque Cidade lá de Brasília, a gente vai falar um pouco dele já já. Fundo hoje com um acumulado de 8 centavinhos, né, por cota. Eles fizeram um pagamento de 16 milhões aí de passivos em relação à Barra da Tijuca Corporate e ainda tem ainda 117 milhões a serem pagos, né? Foi aí a amortização, né, pessoal? Fizeram a amortização desse desse CRI, né? Barra da Tijuca Corporate. A gente vê aqui, tem bastante coisa para ser paga nesse CRI, né? E o fundo hoje tem 15 milhões em caixa, 8 milhões em CRI e 20 milhões em outros ativos. A gente consegue ver aqui, então ele tem algo próximo de 43, 44 milhões de reais aí em disponibilidades líquidas. Vamos acompanhando o que esse fundo vai fazer, né? Para onde que ele vai, qual direção que ele vai tomar em relação a essa redução da alavancagem. A gente sabe que a alavancagem está pegando, né? É algo que está jogando contra o fundo. É uma dívida aí que vem num valor considerável. Fora, o maior problema, né, da alavancagem do Rect não é nem a alavancagem em si. A alavancagem em si é algo, claro, quando não é muito bem feita, a situação fica bem complicada. Mas é a vacância. E ainda tem outro ponto, além da vacância, como esse fundo bateu 30% de vacância, o gestor alugou tudo, bora, vamos botar para dentro, bota com carência e tal, enfim. A gente não sabe se os valores que foram praticados foram bons valores. E aí o que acontece? Você tem uma dívida a IPCA mais 8,25,
E aí, será que ele conseguiu alugar num valor condizente com a dívida dele, né? Às vezes, nessa ânsia de queimar a vacância do fundo, você aluga em valores não tão interessantes e aí a alavancagem que já estava pegando, continua pegando, né? Enfim, não resolve o problema, não corta o mal pela raiz, né? Vamos acompanhando. Aqui o edifício que vai ser vendido vai ser um AAA, lá de Brasília, hoje aí com uma taxa de ocupação de 86%, 67 milhões aí que eles pagaram lá na compra desse imóvel, um cap rate de 9%. Bem provável que eles consigam fazer um lucro interessante aqui nesse imóvel. Vamos acompanhar, vamos ver se eles conseguem vender isso no, no médio prazo. Seria interessante, é um valor aí bem vultoso, 67 milhões vindo para o caixa do fundo, ajuda, né? Se o gestor pegar esse dinheiro e refazer o hedge que ele desfez para comprar o Matarazzo, ele consegue amenizar bem esse problema aqui desses dois CRIs, né? Enfim, a gente tem que observar, tem que ir acompanhando para ver se ele vai conseguir ou não. Às vezes ele pode pegar esses valores aqui, né, esses 67 milhões e liquidar de vez um desses CRIs, né? Enfim, não dá para saber o que ele pode fazer, mas ele pode, dependendo da multa, liquidar esse carinha aqui e ainda vai ficar aí próximo com 30 milhões no bolso. Então, enfim, tem coisas que dá para fazer, tem como mexer para conseguir deixar o fundo numa situação um pouco mais confortável, né? Um ponto que eu até falei, né, no vídeo do Helg, cara, às vezes vale a pena até incorporar o Helg nesse fundo, fazer um fundo híbrido, vender alguns ativos lá, uns ativos daqui e tal, passar a régua nas alavancagens de ambos os fundos. Não sei, sinceramente eu não sei qual que é a melhor maneira de se resolver essa situação do Rect. Não é fácil. Galera, alavancagem, mais vacância, mais pandemia e tal. Pô, foi quase que e mais emissão abaixo do VP, enfim, foi quase que a tempestade perfeita que aconteceu dentro desse fundo. Cara, paciência, né? Paciência. Faz parte aí da vida, né, de investir. Investir é isso. Tem que ficar ligado, por isso que você tem que acompanhar seus investimentos muito bem, porque às vezes você vai ver um cenário. Vamos aqui para a cotação rapidinho, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Você vai ver um cenário que às vezes você vai estar aqui, ó, com a cota a R$ 100, rodeando ali o 100, próximo do IPO e tudo, aí vem a pandemia e tal, mas beleza, depois ela recuperou, ficou próximo dos 90. Você vai ver um cenário que eu não tinha canal na época, mas creio que alguns de vocês aí me assistem e já me conheciam da época que eu participava muito do grupo lá do Charles, lá do Economista Sincero, do Telegram, e eu falava, né? Lá eu falava, galera, vai dar ruim, vai dar problema e tal. E naquela época eu já alertava dos riscos desse fundo. Principalmente quando fez a emissão abaixo do VP. A emissão abaixo do VP, ela foi o grande, para quem ainda não acreditava nos riscos e tal, não viu os problemas, a emissão abaixo do VP foi o martelo que bateu e falou, cara, a partir da emissão abaixo do VP, os problemas começaram de forma um pouco mais brusca, a cotação foi embora, enfim. Às vezes é melhor você, até conversando um pouco sobre vendas abaixo, vendas no prejuízo e tal, às vezes é melhor você vender no prejuízo e ter aí uma perda de 2, 3, 4, 5 reais por cota, porém você sai de uma situação que você tá vendo que vai ser muito pior, do que você ficar simplesmente, não tá tudo bem, eu sou holder, foco no longo prazo e tal, aquela conversinha, que cara, beleza, eu também sou holder. Também gosto do buy and hold, mas não é buy and forget, eu não vou ficar aqui, ó, de olhos vendados falando, estou comprando pro longo prazo. O que tá acontecendo? Não sei, tô de olhos vendados. Não tô nem aí pra que tá acontecendo na situação do fundo, tô de olho vendado. Porra. Custa você pegar e olhar a situação, custa você interpretar direito o que tá acontecendo e falar, cara, isso aqui, a tendência, daqui para frente é só para trás, né? Pô, às vezes vale a pena você pegar, né, sair do fundo. Claro, agora esse momento, agora que o leite já derramou, fica difícil, mas lá atrás, eu falo, essa mensagem é para quem tava lá atrás, que tinha aí, um pouco antes da emissão, né, que teve durante a emissão também, quando foi anunciado, muita gente saiu, enfim, eu tenho certeza que aquele cara que vendeu lá atrás, quando anunciaram a emissão abaixo do VP, saiu no prejuízo, botou prejuízo, engoliu o prejuízo,
hoje ele tá assim, tipo, aliviado de ter saído desse fundo, enquanto o cara que falou que ficou, não, foco no longo prazo, vou subscrever, vou participar, não sei o que, pererê, parará, que eu confio na gestão, acho que, né, se comparar aí as decisões, eu acho que quem saiu teve uma decisão melhor. Agora, quem tá agora nesse momento é difícil, né, vai sair agora. A grande maioria dos cotistas que, né, o grosso dos cotistas entraram lá R$ 100, R$ 90, R$ 80, R$ 70, enfim, é um prejuízo grande. Para quem entrou lá embaixo, eu já acho que você está um pouco mais confortável, mas você não está livre de problema, até porque tem essas alavancagens ali que o gestor tem que resolver. Claro, se ele vendeu o imóvel, conseguiu botar ordem na casa e tal, quem entrou aqui embaixo fica numa posição mais tranquila. Óbvio, evidentemente, quando você entra no fundo da cotação, né, na mínima histórica, você tem aí uma certa tranquilidade. Claro que esse fundo histórico ele pode ser sempre renovado, mas no momento atual, quem entrou aqui no limbo se deu aí, tá bem se dando bem. Claro, tem que ficar de olho, tem que acompanhar. Esse é um fundo que você tem que ter um nível de acompanhamento bem elevado, não dá para comprar e esquecer, não existe isso nesse fundo. Tem que estar sempre vigiando. Né? O gestor já deixou claro em lives que ele vai precisar fazer uma emissão por ano para bancar dívidas, então saiba disso, né? Enfim, vamos acompanhando aí. Eu espero que dê certo, eu espero que ele consiga sair desse atoleiro que ele tá. Galera, é muito chato a gente ver situações como essa. Por mais que eu venha aqui, critique pontos que têm que ser criticados, elogie pontos que têm que ser elogiados. Por exemplo, essa venda é extremamente inteligente fazer isso, vende um ativo, corta da própria carne, e depois lá na frente, quando o fundo reagir, você emite de novo, volta a crescer. É aquela coisa, dá 2 passos para trás e botar a ordem na casa. Então, sim, por mais que eu venha aqui e mais critique do que elogie o fundo, eu não quero, nunca, nenhum fundo, galera, nenhum fundo eu abro a câmera aqui para gravar e falar assim, tô torcendo pra isso aqui dar merda, pra eu poder falar que eu avisei, né? Eu não tenho esse ego escroto, até porque eu sei que se der merda, o que vai acontecer? Não sei quantos cotistas tem esse fundo, mas tem aqui, peraí, tem aqui. Cadê? Dos 80 mil cotistas que esse fundo tem, se 1% ficar puto e deixar de investir em fundo imobiliário, que vão ser 800 pessoas, é 800 pessoas que eu tô perdendo de público pro meu canal. Então eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu quero que o investidor de fundo imobiliário tenha cada vez mais pessoas investindo, que é uma classe de ativo que é excelente. É excelente. Porém, tem seus problemas, nada é perfeito. E a questão da alavancagem é um dos problemas atuais que a gente tem em fundos imobiliários, seja no RECT, seja no HELG, seja no XPPR, seja no BLMG. Tem vários fundos que ela está fazendo vítimas. Por quê? Porque usaram um instrumento de forma, em alguns fundos foi uma infelicidade por questão de uma pandemia e tal, e outros fundos usaram de forma demasiada, usaram demais, e agora está fazendo vítima. Então a gente tem que pegar, tem que alertar o investidor do que está acontecendo, mostrar para ele, falar, olha cara, a alavancagem dá para ser feito? Dá, não tem problema, desde que seja assim, assim, assado, cozido, mexido, enfim. Se você mostrar como é uma alavancagem que gera valor que não tem, que tem o risco dela inerente, ela vai ter o risco, mas é um risco um pouco mais controlado, beleza. Agora, o problema é quando é a alavancagem feita à torta direita, vambora e tal, é isso aí, toca o foda-se, porque aí a alavancagem faz uma vítima e aí o cotista fica numa situação ruim. Enfim, cara, eu espero que dê certo aí, espero que o Rect consiga vender este imóvel, consiga botar um lucro legal para o seu cotista, R$ 2, R$ 3 por cota, seria muito bom, né? Se o gestor for malandro, o que o gestor a gente sabe que ele é macaco velho, fraciona esse lucro em vários semestres, eleva o patamar de distribuição do fundo, levando o patamar de distribuição do fundo, a cota sobe junto, a cota subindo junto, pode ser que consiga emitir, enfim, você sabe, a receita do bolo é sempre a mesma, pessoal. Vendeu o imóvel, o que você faz? Vendi imóvel, vendi o imóvel, tem um lucro. Não entrega o lucro de uma vez. Pelo menos eu sou muito a favor disso. Tem gente que fala, não, mas o lucro é do cotista atual, não sei o quê, enfim. Galera, é fundo
não é fundo que você entra e é obrigado a ficar o resto da vida. Você tem a opção de sair. Então, se o fundo foi lá, vendeu o ativo, tem um lucro de R$ 5 por cota, e você optou por sair, o problema é seu. Ah, não vou receber, mas eu era cotista desde o IPO, não sei o que. Tá, mas você apertou o botão no home broker para vender? A partir do momento que você apertou o botão para vender, você abriu mão do lucro. Então, dessa coisa de, não tem que distribuir pro cotista agora. Imagina o Rect vende esse imóvel e distribui o lucro todo de uma vez, né? R$ 2 por cota, pumba, de uma vez. Olha a oportunidade que ele perde de fracionar isso em. Vamos colocar 1,80 para ficar mais fácil no meu cálculo. Mas imagina 1,80 por cota fracionado em 3 semestres. 3 semestres, 1,80 por cota, 60 centavos por semestre, dá mais ou menos aí 10 centavos a mais na distribuição, tirando os custos e tal, mas dá 10 centavos a mais na distribuição. O fundo paga 50, iria para 60. Você acha que a cota não vai reagir? A cota vai reagir. A cota reagindo, pode ser. Tá longe do VP, mas ajuda né, a chegar a um patamar um pouco mais próximo lá do VP. Enfim, cara, a gente tem hora também. Eu gosto de falar desse assunto de vendas, distribuição de lucro e tal, porque tem hora que os cotistas ficam marretando uma coisa, igual aconteceu na LZR. Cara, pra mim é ridículo. Assim, é o cotista do fundo imobiliário dando tiro na própria cabeça. E isso acontece com certa frequência. A gente viu, por exemplo, essa situação da LZR. A gente viu caso recente aconteceu, Sequoia. Sequoia. Tinha aí uma porção de cotistas que ficava lá falando na cabeça da gestão nas lives, emite, cresce o fundo, a gente quer o fundo crescer, vamos diversificar os riscos e tal. Dito e feito, fizeram uma emissão abaixo do VP. Então, o cotista de fundo imobiliário tem que parar de se sabotar, tem que botar a cabeça no lugar, entender como funciona a dinâmica do produto e tal. Às vezes, como eu falei, 2 passos para trás faz mais sentido. Enfim, é complicado. Essa situação de dívidas, principalmente dívidas em fundo imobiliário, alavancagens, ela tem como você criar valor de forma bem inteligente. Se for bem feito, bem inteligente, você cria valor. Porém, quando dá tudo errado, é muito ruim. Você não consegue rolar a dívida. É uma dívida que não tem como rolar. Você fica preso. Eu já falei isso em vários vídeos. Os fundos imobiliários precisam de uma estrutura de dívida mais inteligente. Infelizmente, hoje, a gente tem um cenário que na legislação fala fundos imobiliários não podem alavancar. O que acontece na prática? Todo mundo alavanca. Por quê? Porque deram o tombo na CVM. Deram o tombo na CVM. É aquela coisa, basicamente, eu não posso fazer dívida, mas eu posso comprar um imóvel que tem uma dívida atrelada a ele. Pronto, alavancou. Pronto, acabou. E aí a CVM fica lá, tipo, perdendo tempo. O que a CVM está preocupada hoje? Vamos regulamentar os influencers. Enquanto uma situação como essa, outros pontos, né, que a gente pode falar também, recompra de cotas, que seria excelente para fundo imobiliário, enfim, tem tanta coisa mais inteligente e mais importante para se gastar tempo do que ficar, vamos regulamentar a influência, ou tantas outras coisas que eu vejo que a CVM às vezes perde tempo, que o que realmente precisa para evoluir o produto e trazer o produto para um nível mais profissional, melhor, um pouco menos travado em alguns pontos que poderia ajudar, não tem nada acontecendo quanto a isso. Enfim, cara, fica aí esse vídeo. Desculpa o desabafo, mas segue a vida. Vamos lá, vamos torcendo aí para dar tudo certo com o Rect. Valeu, até a próxima. Fui.